As 7 cartas do Apocalipse. Uma mensagem de Jesus para a sua igreja. Na ilha rochosa de Patmos, cercado pelo mar Egeu, o apóstolo João, já em idade avançada, recebeu uma das mais extraordinárias revelações registradas nas Sagradas Escrituras. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João estava exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Era um domingo, o dia do Senhor, quando uma voz poderosa como de trombeta falou com ele, ordenando que escrevesse em um livro tudo o que estava prestes a ver. O que se seguiu foi uma visão majestosa de Jesus Cristo glorificado, andando entre 7 candelabros de ouro. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze polido, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Esta descrição, encontrada no 1º capítulo do Apocalipse, versículos 12 a 16, revela Cristo em toda sua glória celestial, muito diferente da imagem do Jesus que João conheceu durante seu ministério terreno. Jesus então revelou a João que os 7 candelabros representavam 7 igrejas reais localizadas na província romana da Ásia, atual Turquia. Estas igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas comunidades receberia uma carta ditada pelo próprio Cristo, contendo elogios, advertências e promessas específicas para sua situação particular. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso, uma cidade próspera e centro do culto à deusa Diana. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 a 7, Jesus reconheceu o trabalho árduo desta igreja, sua perseverança e intolerância com falsos mestres. No entanto, havia um problema sério. Eles haviam abandonado seu primeiro amor. A paixão inicial por Cristo havia esfriado, sendo substituída por um cristianismo mecânico e sem fervor. Jesus os advertiu a se arrependerem e voltarem às suas primeiras obras, caso contrário, seu candelabro seria removido do seu lugar. Queridos ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que compartilhem nos comentários. Como você mantém vivo seu primeiro amor por Jesus em meio às rotinas e ocupações diárias? A segunda carta foi destinada à igreja de Esmirna, uma congregação que enfrentava intensa perseguição. Como registrado no Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, Jesus não tinha nenhuma repreensão para esta igreja sofrida, apenas palavras de encorajamento. Ele conhecia sua pobreza material, mas declarou que eram espiritualmente ricos. Profetizou que enfrentariam ainda mais tribulações, mas prometeu a coroa da vida aos que permanecessem fiéis até a morte. A terceira carta foi enviada à igreja de Pérgamo, cidade onde estava estabelecido o trono de Satanás, provavelmente uma referência ao imenso altar de Zeus e ao forte culto ao imperador romano. Como descrito no Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, esta igreja permaneceu fiel mesmo em meio à perseguição, mas estava comprometida com falsas doutrinas, permitindo o ensino de Balaão e dos Nicolaítas, que promoviam a imoralidade e a idolatria. A quarta carta foi para Tiatira, uma cidade comercial onde existia uma forte guilda de comerciantes. Como registrado no Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, Jesus elogiou o amor, a fé, o serviço e a perseverança desta igreja, que cresciam cada vez mais. Contudo, toleravam uma falsa profetisa, chamada Jezabel, que seduzia os servos de Deus à imoralidade e à idolatria. A quinta carta foi destinada à igreja de Sardes, uma congregação que tinha reputação de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus advertiu esta igreja a despertar e fortalecer o que ainda restava, pois suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Havia apenas alguns fiéis que não haviam manchado suas vestes, e estes andariam com Cristo em vestes brancas. A sexta carta foi enviada à igreja de Filadélfia, uma congregação pequena, mas fiel. Como registrado no Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13, Jesus não tinha nenhuma repreensão para esta igreja. Apesar de ter pouca força, eles guardaram a palavra de Deus e não negaram seu nome. Jesus prometeu guardá-los na hora da provação que viria sobre todo o mundo. A sétima e última carta foi para Laodiceia,
uma igreja morna e autossuficiente. Como está escrito no Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, esta era uma congregação rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Pensavam que tinham tudo, mas aos olhos de Deus eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus os aconselhou a comprarem dele ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio para os olhos. Estas 7 cartas, embora escritas para igrejas específicas do primeiro século, contêm princípios eternos que se aplicam à Igreja de Cristo em todas as épocas. Elas revelam um Jesus que conhece intimamente sua igreja, que elogia o que é correto, repreende o que está errado e promete recompensas aos que vencerem. Em cada carta, Jesus repete a frase: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", enfatizando a importância de prestarmos atenção a estas mensagens. As promessas feitas aos vencedores são extraordinárias: comer da árvore da vida, receber a coroa da vida, ganhar um novo nome, ter autoridade sobre as nações, ser vestido de branco, ser uma coluna no templo de Deus e sentar com Cristo em seu trono. Estas cartas nos ensinam que Jesus está constantemente avaliando sua igreja. Ele observa nossa fidelidade, nosso amor, nossa perseverança, nossa doutrina e nossa condição espiritual. Não está interessado apenas em nossa aparência externa ou reputação, mas em nossa realidade interior. Ele deseja uma igreja apaixonada por ele, fiel em meio às perseguições, pura em sua doutrina, santa em sua conduta e dependente de sua graça. Amados irmãos, que possamos examinar nossos corações à luz destas cartas. Será que nosso amor por Jesus continua ardente como no início? Estamos dispostos a permanecer fiéis mesmo em meio às tribulações? Temos tolerado falsas doutrinas ou comprometido nossa santidade? Nossa vida espiritual está verdadeiramente viva ou apenas mantemos uma aparência de piedade? Somos humildes e dependentes de Cristo ou nos tornamos autossuficientes? Que o Espírito Santo nos ajude a ouvir e aplicar estas mensagens em nossas vidas e em nossas igrejas. Se você foi tocado por esta mensagem, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com outros irmãos. Suas orações e comentários são muito importantes para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.